Começando mais um programa Entre Nós Mulheres, você é muito bem-vindo. Que bom estar podendo entrar aí na sua casa, compartilhar mais um programa abençoado nesse dia e comigo, juntas. Minhas companheiras de programa, Dorcas, seja bem-vinda. Sempre juntas. Amanda Restrepo, seja bem-vinda. Prazer estar aqui mais uma vez. E hoje, como sempre, a gente traz um tema muito especial, que a gente nem quer perder tempo aqui para a gente entrar logo nesse assunto maravilhoso e também delicado, mas que a gente tem que falar com leveza, que é importante, em especial para nós mulheres, para os homens, para as famílias, para a sociedade. O nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre a perda gestacional. A perda gestacional, que é algo que acontece na vida de muitas famílias, em muitos lares, e a gente quer, com esse programa, quebrar o silêncio, né? Quebrar esse tabu e que as pessoas não falem e não comentem. Para isso, nós trouxemos uma pessoa especializada, uma convidada muito especial, que é ela, Michele de Castro, que ela é psicóloga, clínica e hospitalar com especialidade no luto gestacional, neonatal e infantil. E é disso que nós vamos estar falando aqui com todas vocês. Seja bem-vinda, Michele, é um prazer ter você aqui. Muito obrigada, Dona Isaura, Amanda, Dorcas, obrigada por esse convite, é sempre uma honra para mim. Espero que a gente possa fazer isso que a senhora falou, falar do amor, falar da leveza, ao mesmo tempo que a gente fala do vínculo, da dor, para que a gente possa abraçar, né, quem está em casa. Há muitos anos atrás, meninas, eu tive uma entrevista com a Michele. Eu assisti, muito boa. Tu assistiu, né? Assisti. E para mim era uma grande surpresa falar desse tema, porque eu nunca tinha passado, Michele, nenhuma experiência. E eu saí daquela entrevista pensando assim, gente, mas acontece tanta coisa com a vida das pessoas que eu não sabia. Então não tinha vivido, nem tinha parado para pensar se eu já tinha vivido algo parecido que eu pudesse trazer. Então há um silêncio tão grande, há um tabu tão grande de se falar disso. E quando eu penso que, depois desses anos todos, Michele, a gente está falando de novo aqui, e eu passei já por experiência, né, de perda de bebê na minha família antes de nascer. E hoje eu quis trazer esse tema com as meninas para te ouvir um pouco dessa especialidade que você faz, para que a gente possa realmente adentrar aos lares e a gente abordar esse assunto. Muito interessante isso que você falou, porque a gente tem medo de falar desse assunto, como a gente estava conversando ali nos bastidores, né? E não conseguir lidar com. Mas quanto mais a gente fala sobre um tema, quanto mais conhecimento a gente tem, quanto mais nome a gente dá para os fenômenos emocionais que acontecem nas nossas vidas, seja numa perda gestacional, seja numa transição de carreira, né? Qualquer coisa das nossas vidas evocam emoções que são próprias e inerentes àquilo. Então agora nós vamos falar de dor, de despedida e de um processo muito desconhecido? Vamos, mas sobretudo vamos falar de amor. De amor, né? De amor. A Amanda quer falar a tua experiência um pouco? Eu acho interessante essa palavra, né? Despedida, que é algo que a gente não se permite, muitas vezes, fazer. Muitas mulheres, às vezes, pensam assim, né? Será que a minha dor é válida? Porque meu bebê tinha 6 semanas. Eu perdi um bebê com 6 semanas. E eu lembro que a gente ainda nem tinha ouvido o coração do bebê, mas eu tinha visto já ultrassom e tudo. E aí eu comecei com sangramento e quando a gente foi ver, né, eu fui com meu esposo na médica vê-lo, já não estava mais lá. E ela já olhou pra mim assim, ai, querida, que tristeza. E eu sinto muitíssimo, é um luto. E eu e meu marido, a gente ficou assim, mas foi só um bebezinho de 6 semanas, nada demais, né? E a gente ficou naquilo ali, nossa, do que ela tá exagerando, ela tá doida, né? A gente tá ótimo. E fomos pra casa. E a gente já tinha o Benjamin, né? O Benjamin hoje já tem 3 anos, né? Na época ele tinha 2 anos. E aquela ficha foi caindo aos poucos. E de repente eu comecei a ficar muito triste. De repente comecei a chorar.
E foi uma perda espontânea, então assim, quanto mais eu sangrava, mais eu sentia que eu tava assim, não é uma menstruação normal, é o meu filho que tá indo embora, né? E o corpo não quer. E você luta contra aquele sentimento e todos os seus sonhos parece que estão indo embora. E aí você começa a pensar assim, eu fiz aquilo errado, eu não devia ter feito isso, eu não devia ter feito aquilo, eu não devia ter feito isso. E isso é muito triste, né? Então foi o primeiro contato que eu tive foi a médica, porque ela provavelmente já passou várias vezes por isso, né? Então, assim, como que é? Todo luto é igual? Um luto de um bebê de 6 semanas é o mesmo luto de um bebê de 8 meses ali, né? Que já tá quase. Então, eu acho que sim, todo luto é válido. Não sei se um luto dói mais do que o outro, porque muitos têm que fazer curetagem, é um processo ainda, né, que o corpo Forte, né? é muito doído, Forte, né? Isso. Como que aparece, assim, pra você, as mulheres, né? Tem mulheres que passam por isso tudo bem, nunca sentem essa dor? Acho que é importante a gente entender o que é um luto. Todas nós aqui, e acho que todo mundo que está nos assistindo, já viveu algum tipo de luto na vida. Luto é uma despedida, é uma perda, né? É uma descontinuidade. E o luto, ele é um processo, ele não é um tabu, ele não é uma doença, por exemplo. Ele é um processo natural, inerente à existência humana. O luto nada mais é do que um conjunto de sinais e sintomas baseado em emoções e sentimentos que a pessoa tem diante de uma perda. Então a gente entende que o luto é natural. Então aí você me fez uma pergunta muito interessante e eu vou dizer uma coisa, muito bonita. Por quê? Um luto dói mais do que o outro? Uma perda dói mais do que a outra? Perder no início, perder no final? Talvez a falta de um funeral, de um corpo, do rito, né? De despedida. Desse ritual, às vezes a sociedade não vê isso como válido, né? Com certeza. E a sociedade silencia e a mulher que perdeu, a família que perdeu, questiona a normalidade das suas emoções. Então não se pode dizer que um luto de 6 semanas de gestação, de 20 semanas, de 38 semanas, de um bebê recém-nascido, de um natimorto, é maior ou menor. Se pode dizer que a dor existe, é real. Sim. E é da pessoa. A sua dor é a sua dor. E assumir essa dor, né? Eu acho que o luto, em qualquer situação. Eu tenho um caso de uma amiga nossa que ela perdeu a irmã no acidente de carro, que elas estavam indo para uma praia, e ela, na outra semana, ela seguiu com a vida normal. E a gente olha para a pessoa e fala, não tá tudo bem, né? O que vai acontecer quando essa ficha cair? Então, eu acho que... Será que ela seguiu com a vida normal? É muito difícil, não é normal, assim, você não aceitar o luto, porque você tem que passar por esse processo, porque daqui um pouco isso vai vir de alguma outra maneira, né, na sua vida. Isso vai expressar em algum sintoma, né? Sim, o corpo vai falar, de alguma forma. Você, talvez os nossos telespectadores devem estar falando assim, natimorto, que forte, né? Mas todas as crianças, todos os fetos que morrem antes do nascimento, são chamados de natimortos. E agora, recentemente, nós temos uma lei federal, a qual você, naquele programa, já falava que brigava por essa lei estadual, né? E que todos os bebês que nascem podem ser enterrados com o nome escolhido pelos pais que haviam colocado. Nome e prenome. Nome e prenome, porque antigamente não podia. Todos eram natimortos. Todos. E eu queria que você falasse um pouquinho disso. Cada coisa que a gente fala aqui é muito forte, mas para quem viveu e para quem tem alguma experiência nessa área, Dorcas, e quem não tem, precisa saber, né, que as pessoas vivem isso. Romper esse silêncio. Romper esse silêncio e dizer, não, nós queremos falar disso sim, porque outras mulheres vão passar. E os nossos filhos existem. Existem, né? Eu só preciso fazer uma observação, porque nem todo feto, o que a gente chama de bebê quando nasce, o termo técnico é feto, mas vamos chamar de bebê? Vamos chamar de bebê. Mais bonitinho. Quando o bebê está dentro da barriga da mãe e ele morre e nasce sem vida, é um natimorto. É um natimorto. Mas nem todos. Existem alguns critérios que a lei manteve. Esse feto ele tem que ter atingido ou 20 semanas de gestação, ou 25 centímetros, ou 500 gramas. A partir dali, ele é nascido,
morto, natimorto, ele tem um registro, tinha, né, um registro sem o seu nome, só com o nome dos seus pais, sem direito de sucessão, de herança, mas e os que vêm antes de 20 semanas de gestação? Ele não é um natimorto, ele é uma perda gestacional precoce, um aborto espontâneo ou não. Esses primeiros, inclusive, não encontram nada na sociedade, porque não vai ter um corpinho, não vai ter um rito de despedida. A gente tem, inclusive, dentro da instituição, alguns termos que para a sociedade soariam como termos técnicos fortes para se referir a esses bebês que não são bebês. Quando você recebe uma mulher que engravidou novamente no consultório ali, tem essa memória, ela tem que passar por um processo de luto para ter um bebê, uma outra gestação melhor? Uma gestação pós-perda, ela é sempre muito desafiante, porque ela evoca sentimentos muito ambivalentes, né? A mulher, o pai, a família ainda se elaborando aquele primeiro processo e já com uma outra vida a caminho. Então, acontece muitas vezes da mulher ter mais medo, um medo maior de perda, medo maior de uma malformação, medo de não conseguir, culpa por estar celebrando uma nova gestação, enquanto, né, outra acabou de ser perdida. É muita coisa. Muita coisa. É muito sentimento. Não, misericórdia, Jesus, né? Entre no coração de cada mulher que está nos ouvindo e dizer, você é tão especial, você é tão amado, você é tão querida, fique leve. Por favor. Por favor, fique leve, né? Vamos falar sobre isso, vamos procurar Sobre apoio. essa leveza, né? Sim. E essa memória que a Amanda falou, é muito importante você explicar pra gente e falar, porque realmente acontece, né? A ciência hoje, quando ela estuda genética, epigenética, o que acontece no processo gestacional, não se fala, Amanda, de uma memória de 3 meses. A partir do momento que acontece a nidação, que é quando aquele, vou chamar de embriãozinho já, né? Entra de fato dentro do seu útero e tem o primeiro contato bioquímico com o seu corpo é transformado para sempre. Tanto genética quanto epigeneticamente. Então você guarda quimeras da existência desse bebê enquanto você for Pra viva. sempre. Pra sempre. Nossa, Pra sempre. que lindo. E como é que uma memória dessa, né, não pode ser celebrada e Michele, acessada? e em qualquer situação, a gente preocupa muito com a mulher. Muito. Muito, né? Como ela está, né? Como ela está se sentindo, o que ela está Sim. fazendo, parará. Como que fica o pai? O pai. Que presença e que ausência. Você né? tem essa experiência, né? Eu fico imaginando, os pais também passam por esse luto, ele sente, ou ele está ali só sofrendo por causa da mulher, querendo dar apoio, porque às vezes a gente fala assim, não, mas quem sente é a mulher, e a gente às vezes nunca olha para esse homem. Sim. Vamos pensar num contexto social? A mulher descobre que está grávida e quer anunciar para a família, para os amigos, para a sociedade. Eu sou mãe, eu tô grávida, né? Acabei de me tornar mãe. O pai chega para fazer esse anúncio e fala, descobri que a minha esposa tá grávida, eu vou ser pai. Serei pai após o nascimento. Então esse pai já vai se excluindo do processo gestacional e essa paternidade não vai sendo construída, enquanto a maternidade é construída, inclusive, biologicamente, é evolutivo. O corpo da mulher precisa se adaptar àquela nova vida para que ela seja viável. Nós nascemos, gente, programados para sobreviver e passar o nosso código genético adiante. Então esse pai, excluído do processo gestacional, acontece uma perda. Nossa, a mãe perdeu, mas tem pai? Uma vez um pai me perguntou, mas eu sou pai? Né, de um bebê que partiu precocemente, ela é mãe, mas eu sou pai? Eu ainda brinquei com ele e falei, nossa, mas a gente vai falar de um bebê então que só tem mãe. Não, eu sou pai. E ele ficou em choque com a própria frase dele. Então, já começa nisso. Aconteceu, nasceu, perdeu, essa construção da paternidade. A gente estava comentando, né? Alguém vai ligar lá na sua casa para perguntar como é que você tá. Vai perguntar para o seu esposo, como é que a Amanda está? Ninguém vai perguntar para ele como é que você está. Porque ele não é a mãe, ele é só o pai. Ele tem que ir no cartório resolver documento, se tiver funeral ele que tem que resolver, ele tem que apoiar essa mulher no seu processo de recuperação física, biológica e emocional. No trabalho ele não pode chorar, porque ele é um homem. Ele está ali para cuidar, para operacionalizar a dor. Tanto que a gente judia desses homens. Sim. Né? Você que está nos assistindo aí, misericórdia. Começa a cuidar. O homem ele tem que ser amado, tem que ser respeitado, mas ele tem emocional. Sim. Né? Então a gente tem que parar também para pensar,
nesses homens. Porque ele pensa em levar um Olha aí. bebê para casa. Então, assim, essa dor, que às vezes não é elaborada, né? Não é válida, às vezes, no pai. A gente só valida a mãe, né? E eu falo que hoje a sociedade ainda valida a mãe. Antigamente, não, nossa, você só perdeu, mas nem nasceu, você nem sabia o que era. E não, E desse gente, jeito eles dói. falam, né? Ah, que bobagem, a criança nem nasceu. É isso aí que você está falando. E dói Qual na foi gente. o último dia dos pais que você abraçou um pai de colo vazio? Mas que é pai? A gente abraça a mãe, mas e o pai? Quem abraça o pai? Cadê a voz desse homem? Cadê a emoção desse homem? A gente escuta pergunta muito forte do tipo, eu posso chorar? Eu também posso chorar? Eu não sabia. Que as mulheres consigam validar Sim. tanto as tentativas de ser um pouco mais feminino, de cuidado do homem, tanto quanto trazer a voz e falar, amor, eu acho que você precisa entender o que está acontecendo nesse período assim, assim, assim. O que você está sentindo? Eu me sinto assim. Você sente o mesmo? Então, às vezes, é uma forma de a gente trazer empatia dentro do relacionamento para que ele consiga se observar, né? Porque ele não vai conseguir se entender ou entender o que está acontecendo nesse momento. Olha aí, então, E tem que trazer ele os fala homens assim- também para falar aqui, gente. E ele fala assim, você pergunta como é que ele tá, ele fala assim, não sei. Ele não tem repertório para conseguir colocar em palavras o que ele tá sentindo. Ele não foi alfabetizado no mundo das emoções. E aí existe um silêncio. Mas aí, nós que já temos esse repertório, precisamos melhorar a nossa captação, a nossa antena, para entender os ruídos que habitam o silêncio de um homem. Eu até quero tomar aqui um pouquinho do tempo, né, nesse emocional dos homens, porque eu já estou com dor de vocês, homens. Vocês estão precisando tanto do nosso apoio. Vou trazer vocês no programa Como também. disse a Dorcas Entre agora há pouco, nós desculpa, mulheres. né? Desculpa. Sabe, porque a Amanda fala isso, né? Então, o marido dela é o meu genro. E eu chego lá, Michele, eu chego lá e vejo meus netos, sabe, assim, oi, vovó, aí, oi, minha filha, não sei o que, ele olha pra mim e fala assim, suegrita, esqueceu o seu germinho? Mas dizem que depois que a gente Você é tá avó, os vendo? filhos perdem a graça. Mas aí é que tá, eu vou Filho, trazer pro genro, programa ninguém- também aqui pra ninguém gente mais quer trabalhar abraçar. isso dos homens, Sim, que eles realmente a gente o vai repertório emocional o repertório deles, né? emocional deles a gente vai ultrapassando. Ele cobra isso de mim, Amanda. Meu genro, me perdoe. A sua grita, ele ama. Eu vou dar mais atenção, vou vigiar. Mas eu queria também que tu falasse um pouco sobre as Mães do Céu, esse projeto seu, que é tão maravilhoso. E eu acho que as pessoas têm que saber que ele existe, Amanda. Porque a Amanda trabalha com mulheres, Dorcas trabalha com mulheres, casais, né? Nós três trabalhamos com casais, direto. E quando a gente ouve dessas histórias e traz pessoas como você, a gente tem que dividir isso, né? Porque isso é o evangelho. O evangelho é você não pode receber e reter. Uhum. Evangelizar é você receber e compartilhar, passar. Uhum. Né? Você não pode também tirar tudo de você. Então é compartilhar. E eu queria que você falasse um pouco do projeto Mães do Céu. Em 2016 eu tive a minha primeira perda. Minha primeira FIV, minha primeira gestação e minha primeira perda. Após 15 anos de casada. De tentativas. E eu também achei que eu estava ficando louca. A sociedade me cobrou, me deram 30 dias. Com 30 dias eu tinha que estar socialmente apta a exercer e a ser aquela mesma pessoa que eu sempre fui. Isso foi em 2016. E a partir daí eu fui entrando em contato com o tema e descobri que existe uma dor, que existe um luto, existe uma literatura científica que fala sobre ela. Existe uma sociedade, várias sociedades, né, que falavam sobre ela. E eu entendi, Isaura, que nós precisávamos cuidar. Então, em 2018, foi fundado o projeto Amor no Céu para prestar assistência psicológica gratuita a pais e mães enlutadas por perdas gestacional, neonatal e infantil. Eu não tenho mais os dados assim, mas assim, até uns 2, 3 anos atrás, nós já havíamos prestado assistência a mais de 450 famílias em Goiânia, no Brasil e no mundo. E é bom a gente lembrar que essa parte emocional, a cada ano, a cada geração, ela vem sendo tratada de uma forma mais profunda. Uhum. Então, eu estava O até... espírito do momento, como é que é, Amanda? Fala Zeitgeist. Então, eu estava comentando com a Michele ali fora, antes de a gente entrar, do meu sentimento com a perda da minha irmã.
E a minha irmã, ela tinha 21 anos quando ela morreu. Um depoimento emocionante, viu, Isaura? E é um emocional que às vezes eu não dividi com ninguém. Uhum. E no leito da morte dela, que ela morreu nos meus braços, eu disse para ela que eu cuidaria da filha dela. Uau. E isso já tem 34 anos. Mas todas as vezes que tem um momento emocionante na vida da minha sobrinha, principalmente quando os filhos delas nasceram, quando eu tinha que participar de algo, recentemente mesmo a gente vai fazer a formatura do neto da minha filha mais velho, né, que é o filho da Cristiane. Então esse momento para mim é tão especial que eu me emociono e sinto muita saudade da minha irmã. Literalmente eu choro emocionalmente, às vezes dentro do chuveiro, debaixo do chuveiro, no carro, dirigindo. Eu choro e digo, como é que seria se você estivesse aqui? Esse momento. Que pergunta dolorosa. Então assim, aí, todas as vezes eu tenho esse emocional e eu nunca tinha pensado em dividir com ninguém, porque eu achava que era algo meu. Mas quantas de vocês estão ouvindo agora essas histórias aqui, né? E pode estar aí dizendo, puxa vida, vocês passam o que eu estou passando. Olha, né? A potência do seu vínculo com ela. Né? Então, assim, Até até hoje tem muitos anos, mais de 30 e tantos anos que a minha irmã morreu. E eu tenho esse sentimento guardado em mim e vivo de vez em quando, em cada momento emocional, na vida da minha sobrinha com os filhos dela. Então, realmente é algo que a gente precisa dar valor e às vezes as pessoas não entendem lá dentro das suas casas quando alguém vai abrir o jogo. E é claro que esse programa, entre nós, mulheres aqui, mas aí dentro da sua casa, com a sua família, sei lá, às vezes você é um homem nos assistindo aí, mas a gente quer dividir o que a gente vive, o que a sociedade vive, porque nós fazemos parte dela. Né? Eu sei que o nosso programa daqui a pouco vai estar terminando mesmo, né? Passa só tão meia horinha, rápido. mas assim, eu queria que cada uma de vocês, Dorcas, Amanda, Michele, a gente deixasse uma palavra assim, realmente direcionada desse tema, sabe? Ou motivacional, ou da sua experiência, para cada espectador que está nos vendo, telespectador que está nos assistindo agora. Porque é muito importante a gente deixar essa mensagem, vai ficar na tela, óbvio, aí os teus dados do Mães Amor no céu. Amor no céu. Amor no céu. E para que a gente possa também, você que está precisando de talvez liberar isso, uma psicóloga, ela tem um monte de gente que ela conhece que trata disso e que vai ser uma bênção, né, Dorcas? Com certeza, até porque entender que o que você passou, o que você está passando é real, é a dor, né? Nosso cérebro é atemporal, né? Então você pode estar vivendo um luto de uma pessoa que morreu há 20, 30 anos atrás. 35 anos. 35, né? Eu perdi minha irmã em 1996. Ela tinha 17 anos, eu fui fazer 15 anos. Então todos nós passamos por percas. Mas o que eu vou fazer com esse sentimento? O que eu vou fazer depois da perca, né? Que você consiga, sinta-se abraçada, né? Se precisar chorar, chore, né? Se precisar ser acolhido e falar, não importa o tempo, né? Valide o seu sentimento. E se você tem alguém do lado passando por isso, valide o sentimento dessa pessoa, né? Porque isso é importante para a nossa construção e para a gente conseguir assim, se refazer, né? Se refazer desse momento, reeditar esse momento, né? Da nossa história, para que realmente a gente prossiga com mais leveza, com mais paz, né? Amanda. Eu acho que o mais importante sobre ser mãe é que o momento que a gente se torna mãe, nasce uma culpa. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Então, o que eu quero deixar hoje para todas é: a culpa não é sua. Se liberte de culpa. O dono da vida, o autor da vida é Deus. Amém. Ninguém pode tirar ou dar vida. Então, se liberte. Fique tranquila, se perdoe qualquer circunstância que pode ter acontecido na sua vida que gerou algum fato que não foi culpa de ninguém, a culpa não é sua. Se liberte, seja mãe, ame, chore, sorria, seja feliz, sinta, permita-se sentir, mas se liberte de culpa, de qualquer culpa, porque a culpa não é sua. Sobre o luto, acho que não tem como a gente não falar sobre... A gente está falando de luto e de dor e despedida. O que eu quero deixar, então, para quem está em casa é que a sua dor, ela é atemporal. Não se pode dizer quanto tempo cabe dentro de uma dor. Então, se aceite,
aceite o seu processo. Em algumas épocas e alguns momentos vai doer menos, ou a gente nem vai acessar a dor, mas em outros momentos, em alguns marcos, em alguns acontecimentos, essa dor volta como se fosse o primeiro dia. E tudo bem. Você tá tudo bem, você não tá doente, né? Então eu quero abraçar a sua dor, seja lá no tempo que for, porque ela é atemporal e ela vai existir enquanto o amor existir, enquanto o vínculo existir. Então dor, gente, é o preço que a gente paga por amar. Que lindo. Que Aqui, lindo! ó. Por isso, não deixe de ficar entre nós mulheres, esse programa abençoado que Deus tem nos levantado, trazido ao nosso meio aqui, né, nessa comunhão, para dividir experiência com vocês. Acolhimento, né? Aos brutos que estão nos assistindo, né? Chama os brutos, né? E os rudes, né? As pessoas têm sentimento, respeite isso, acolha. Não acho que é frescura, não, sabe? Depressão é um sentimento, é uma doença, tem que ser tratado. Sentimentos emocionais têm que ser tratados. Então, essas pessoas muito brutas, né, ogras, mal educadas também, sem conhecimento, eu quero dizer para você, respeite o sentimento das pessoas. Eu quero sempre deixar uma palavra, assim, às vezes, até meia dura aqui, porque a gente fala com tanto amor, mas eu quero dizer para vocês, esse grupo aí de pedra bruta, né, respeite o próximo, respeite as mulheres que sentem dor, respeite os homens também, né, porque em tudo, nós somos iguais para Deus. E Deus nos ama na mesma proporção. Então, para você que está nos assistindo, tem 3 coisas que Deus deu uma ordenança única. Um dia perguntaram para Jesus qual o maior mandamento. Ele disse amar, amar e amar. Ele disse amar a Deus, amar a si mesmo e amar ao próximo. Então, amar, né? Vamos nos esforçar para amar. Fique entre nós, mulheres. Estamos aqui para somar, dividir experiência com todos vocês. Obrigada.